Salve, salve, bom dia, começando mais uma live nesse sábado de manhã, 9h03 da matina, estamos aqui com a live número 69, avançando a ritmo acelerado do nosso querido livro Ready, Fire, Aim, sempre confundo a ordem dessa porra, né? Ready, Fire, Aim, o livro do Mark Ford, avançando hoje para o 5º capítulo desse querido livro, né, do Mark Ford, que nos tem feito promessas muito tentadoras. Então a gente vai começar a avançar cada vez mais para dentro do primeiro estágio do desenvolvimento de negócios, né, que o Mark nos apresenta. Lembrando que são 4 estágios na concepção dele. O primeiro é a infância de 1 a 10 milhões em receita, ou melhor, de 0 a 1 milhão em receita é o primeiro estágio, é a infância. A segunda infância é de 1 a 10 milhões, a adolescência é de 10 a 50 milhões e a maturidade é de 50 a aí talvez 100, 200, 300 milhões em faturamento, certo? Então o capítulo 5 é o segundo capítulo que ele fala sobre a infância, de 0 a 1 milhão. Nessa fase a gente já entendeu, né, a partir da live de ontem principalmente, que a maior preocupação, a nossa prioridade nesse estágio deve ser vender. Ontem a gente viu, né, através do ensinamento do Mark, que 80% do tempo do fundador da empresa deve ser investido em venda. 80% do tempo você deve estar pensando em vender. Como você vai vender o seu produto, como você vai vender o seu serviço. No capítulo 5, ele nos faz aqui a promessa da estratégia, da melhor estratégia de venda que existe, né, para produtos especialmente, mas também para serviços, né? O título desse capítulo é Sua Melhor Estratégia de Venda e 4 segredos fundamentais para realizar a venda do seu primeiro produto, né? Lembrando que a nossa intenção no primeiro estágio é masterizar o nosso processo de venda, a nossa estratégia de venda de uma maneira lucrativa para gerar fluxo de caixa. E assim, na verdade, é interessante até que esse capítulo 5, não sei se vocês vão lembrar, eu falei ontem, né, não sei quem viu, mas eu falei que o capítulo 4, que é o primeiro capítulo desse primeiro estágio, de 0 a 1 milhão, o Mark, o autor do livro, ele passa o tempo inteiro tentando nos convencer de que vender é a atividade mais importante que você deve fazer nesse estágio, né? Eu disse que ele cita histórias, né, que é uma técnica de copywriting para fazer com que a gente se convença e quebre objeções. Então, ele, como um bom copywriter, ele produziu o livro dele, que você já comprou, de uma maneira onde ele ainda está quebrando objeções, ele ainda está te convencendo para continuar lendo, né? Então essa é uma técnica muito interessante, um parênteses que eu fiz ontem. E na primeira frase do capítulo 5, ele assume isso, ele fala, olha, a partir desse momento eu espero que eu tenha te convencido que quando você quer começar um novo negócio ou vender um novo produto, vender deve ser o seu principal objetivo. Então ele mesmo assume que ele passou boa parte do livro até então te convencendo sobre isso. Então muito interessante, eu estava certo, não tinha lido isso, eu consegui perceber. Então o ponto aqui é que vender é essencial, né, nessa primeira fase de 0 a 1 milhão em faturamento. Se vender é essencial, portanto, aprender a vender é a nossa obrigação. A gente precisa aprender a vender. E é o que se propõe o Mark aqui, nos ensinar a vender nos próximos capítulos, né? No capítulo 5 e no capítulo 6. Nesse capítulo de hoje, o capítulo 5, a promessa dele é a seguinte: ele vai ensinar um conceito e dentro desse conceito ele vai nos mostrar 4 segredos, né? Então, o conceito é a melhor estratégia de venda para o seu negócio, para o seu produto. Esse é o conceito. Os 4 segredos eu vou falar daqui a pouco. Então, o conceito da melhor estratégia de venda, certo? Qual é a melhor estratégia de venda? A melhor estratégia de venda é aquela que te permite aprender
como você adquire novos clientes, como você atrai novos clientes para o seu negócio e gera um fluxo de caixa positivo para o seu negócio. Porque lembrando, venda é oxigênio, né? Dinheiro é oxigênio, é o combustível de qualquer empreendimento. Então nós precisamos vender, especialmente nas fases iniciais do negócio, né? Na primeira fase de desenvolvimento de um negócio. Então, a melhor estratégia de venda é aquela que te permite isso. Se a sua estratégia de venda permitir que você entenda, compreenda profundamente como você está atraindo novos clientes para o seu negócio, e além disso, esses clientes estão gerando um fluxo de caixa positivo, né? Obviamente você não pode estar perdendo dinheiro ao longo do tempo, então você tem a melhor estratégia de venda, né? Então é um conceito, ele pode ser meio genérico, meio amplo demais, mas esse é o ponto que o Mark fala e aí ele desenvolve, né? Ele desenvolve essa linha de raciocínio falando o seguinte: o produto, por melhor que ele seja, raramente ele se vende sozinho. Você precisa entender as circunstâncias, entender o contexto no qual você está inserido e ir adaptando a sua estratégia de venda a partir disso, né? Ele fala que você precisa ser um grande conhecedor do mercado para que então você não caia em lorotas, né? Quando alguém te prometer vendas demais ou fazer promessas milionárias para o seu negócio, você tem uma compreensão tão grande do mercado que qualquer uma dessas promessas você consegue identificar se é verdadeira ou não, se ela é baseada na realidade ou não. Então, conhecer o mercado, ser um grande entendedor do seu mercado, do seu nicho, da solução que o seu produto oferece é essencial para o fundador do negócio, certo? Então, posto isso, ele avança para os 4 segredos, né? Que esses 4 segredos, na verdade, são perguntas, né? E ele faz aqui uma analogia bem legal. Ele diz assim que essas perguntas, quando você consegue encontrar as respostas para essas perguntas, é como se você estivesse abrindo 4 cadeados, né? São 4 perguntas, então você abre 4 cadeados, cada cadeado com sua pergunta, e assim consegue destravar, né, o crescimento do seu negócio aí para até 1 milhão de receita, que é a intenção aqui desse primeiro estágio, né? Então você vai fazendo isso um de cada vez, né? Uma pergunta, um segredo de cada vez. E quais são os segredos então, Will? Né, já que estou falando, o segredo é o seguinte: é responder então essas 4 perguntas. A número 1, onde estão os seus clientes? Essa é a primeira pergunta, e você deve respondê-la em ordem, segundo o Mark Ford aqui. Então você saber aonde estão os seus clientes. Ele diz, como esse livro é de 2008, se eu não estou enganado, aqui já faz uns bons anos, e a internet, o nosso contexto era completamente diferente, ele ainda se baseia muito no mundo físico, tá? Ele fala muito sobre feiras, sobre esses mercadões, assim, esse mercado mais livre, de você começar lá porque você tem pouco custo, de você ir para a rua mesmo, né? Quando você está vendendo produtos físicos. Mas também ele traz isso para o mundo digital, até porque ele tem experiência em venda de newsletter. Como eu falei no início das lives, dessa sequência de lives desse livro aqui, né, que é o tema dessa temporada, esse cara aqui é uma das mentes por trás da empresa que se tornou parceira / sócia da Empíricos, né? E a Empíricos ela está em altíssima, né? Está em alta, em tendência, principalmente nesses últimos dias que viralizou aí o vídeo da Betina, né? Que talvez vocês tenham sido impactados, estão sabendo aí do burburinho. Então esse cara aqui, eu não estou lendo ele à toa, eu não estou lendo esse livro porque eu achei que poderia ser interessante, coisa assim. Não, eu estou buscando autores que têm pele em risco, têm pele em jogo, que têm experiência comprovada no mercado. E esse cara, velho, ele é uma das mentes por trás da empresa que, podemos dizer assim, que ajudou a Empíricos dar a virada de jogo deles e ser a Empíricos que nós conhecemos hoje. Ele é um cara com experiência de copywriting, de venda, né, de escrita persuasiva. Então, ele tem uma experiência também de produtos digitais, né, que foi daí então o link com a Empíricos. Saber onde seu cliente está é muito importante. Hoje é natural que a gente
pense que os nossos clientes estão no Facebook, estão no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, né? Seja lá onde for, no Google, coisas do tipo. É natural. E ele fala isso. Inclusive, a resposta que ele sugere, né, é a gente olhar para os melhores produtos do nosso nicho, né, que a gente está entrando ali, dos benefícios, o público-alvo, de repente, olhar para os produtos que essa galera consome, os mais vendidos, e identificar aonde esses produtos são oferecidos. Né? Ele até dá o exemplo, por exemplo, de bola de golfe. Né? Vamos dizer que você está vendendo uma bolinha de golfe. Aonde você, ou melhor, você quer começar a vender bolinhas de golfe. Qual é a ideia então? Para responder essa primeira pergunta, responder o primeiro segredo, você deve olhar as maiores empresas que vendem bolinhas de golfe, né, ou produtos de golfe, e enxergar onde elas anunciam esses produtos. Será que elas estão em lojas de artigos esportivos, né, e tem um stand ali personalizado? Ou será que elas estão em revistas especializadas sobre golfe? Tem lá uma capa, né, uma capa personalizada, pode ser, ou uma página dentro da revista onde a pessoa consegue ver ali o produto, né? Enfim, o lance é você mapear os grandes players do mercado, né, que você quer entrar, onde seu produto vai oferecer, identificar onde eles estão vendendo, e então você faz exatamente a mesma coisa, né? Porque ele diz que as chances são que, se os grandes players estão nesses lugares, é porque ali dá dinheiro, porque ali você consegue ter lucro, é onde as pessoas estão prestando atenção, onde as pessoas estão dispostas a comprar esses produtos que você está pensando em oferecer. Então é basicamente você modelar vencedores, que é um assunto muito interessante. Já falei isso outras vezes no Facebook, já escrevi sobre isso, não vou desviar do assunto, mas a estratégia, a ideia é a mesma. É você modelar pessoas que já estão vencendo, é modelar pessoas que estão conseguindo o sucesso que você quer atingir, né? De uma maneira ali, claro, ética e tudo mais. Então na internet funciona da mesma forma. É você tentar identificar onde os produtores, né, os donos do produto, que é o líder do mercado que você está entrando, onde eles estão anunciando. É em grupo no Facebook, de repente? É em alguns sites especializados, blogs, ou eles estão fazendo um trabalho com influenciadores no YouTube. Enfim, cabe a você ir fazer esse levantamento, essa pesquisa, que é algo relativamente simples de você entender, né? E aí a gente vem para a segunda pergunta, que é o segundo segredo, segundo o Mark, que é: qual produto eu devo vender primeiro? Né? E aí ele levanta essa pergunta e a resposta é muito parecida, né? Você deve vender o produto que os grandes players do seu mercado estão vendendo, né? Você não quer reinventar a roda. Lembre-se, o seu objetivo aqui é entender como você atrai novos clientes e esses clientes gerem um fluxo de caixa positivo para o seu negócio. Esse é o seu objetivo. Então você não vai estar inventando a roda nesse estágio, né? No primeiro estágio de 4. Você pode fazer isso no segundo, no terceiro, no quarto estágio de repente, mas no primeiro você quer dinheiro, você quer oxigênio para a sua empresa, né? Então a resposta para o segundo produto é basicamente a mesma. Ele até dá um passo a passo aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho para compartilhar com vocês rapidamente sobre responder essa segunda questão, né? Ele fala aqui, ó, passo número 1, você descobre quais são os produtos em tendência no seu mercado, quais são os que vendem mais. Depois você determina se o seu produto, a sua ideia de produto faz sentido com essa tendência, se ela bate com esses produtos que estão em tendência. Terceiro, se ela fizer sentido, então você avança, você começa a desenvolver. Se não fizer sentido, você vai para o passo 4 e para o 5, que é o seguinte: você pensa em versões melhores dos produtos que estão entre os mais vendidos do seu mercado. Então vamos dizer que a sua ideia inicial não bate com a tendência do mercado. Você viu, porra, a ideia que eu tinha não está entre os mais vendidos. Por que será? Será que eu sou um gênio? Não, potencialmente a sua ideia não tem apelo, né? Então o que você faz? Você olha para os produtos que já estão no mercado e torna eles melhores. Esse é o passo 4.
E aí o passo 5 é você ir desenvolvendo, né? Você concebe, né? Primeiro você tem as ideias e no passo 5 você faz de fato um produto melhor do que aquele que está no mercado. Certo? Então a gente respondeu a segunda pergunta, o segundo segredo, e aí a gente vai para a terceira pergunta. Vocês estão anotando aí? Não sei se vocês estão anotando, presta atenção. Ó. Terceira pergunta: quanto cobrar por esse produto? Isso é também um ponto muito interessante. E aí ele discorre aqui várias histórias, aqui, várias formas de precificar. Muito interessante, não vou entrar nos detalhes porque aí é muito técnico e eu quero que você compre esse livro, eu acho que vale a pena você comprar e ler por conta própria, mas a resposta, adivinhe você, é muito parecida com a resposta do primeiro e do segundo. Ele diz que você vai olhar para os produtos que têm benefícios parecidos, que oferecem coisas parecidas com o produto aí que você está bolando, e você vai, adivinhe só, vender ao mesmo preço, a um preço muito parecido, o preço do mercado, né? Então ele diz que o preço é muito de tentativa e erro, de testes, né? Então cabe você fazer o seu produto, começar a vender ele ao preço do mercado e ir sentindo, né? Ele até conta que ele compartilha como ele foi testando diferentes faixas de preço para o produto de entrada dele. Ele disse que o mercado ele vendia, se eu não me engano, a $50, e aí ele começou a $50. E aí ele fez algumas ofertas, algumas promoções, oferecendo esse mesmo produto a, sei lá, $29. Mas ele percebeu que isso não era vantajoso para ele, né? Pro caso aqui, pro contexto que ele estava, para a empresa que ele estava trabalhando. $29, ele não conseguia gerar esse fluxo de caixa positivo. Então o que ele fez, como ele já tinha testado, começou com 50, ele aumentou para 100. E aí com 100 ele viu que ele vendia a um volume menor. E esse volume menor, embora gerasse uma receita representativa, não tinha o mesmo lucro do que se vendesse a 50. Então, fazendo essas alterações, essas faixas de preço, ele percebeu que os 50 é o ponto ótimo mesmo para o produto que ele estava vendendo. Então, é basicamente você ler o mercado e começar pelo que é natural, pelo senso comum. Você começa pelo senso comum porque existe, né, um motivo para esse senso comum estar acontecendo, que pode não estar óbvio ao seu olhar assim no primeiro momento, mas aquilo é o que funciona, né? Aos poucos você vai adaptando e tentando melhorar isso, otimizar para o seu negócio. Mas a verdade é que o senso comum está a sua maior chance de conseguir esse fluxo de caixa positivo, que é a sua intenção, e entender como você atrai clientes para o seu negócio, certo? Então isso é sobre preço, bem interessante aqui o que ele fala. Ele faz alguns adendos sobre você colocar um preço abaixo da média do mercado, que pode ser bem interessante, funciona muito bem em alguns casos, embora você deve ter cuidado para não atrair um tipo de pessoas que só consome barganha, né, que só quer desconto. Ele até cita quando ele trabalhou num bar, deu tudo errado quando eles fizeram isso, porque atraía alcoólatras, né, que só estavam buscando pelo preço baixo da cerveja, enfim. Cada contexto merece aí os seus devidos cuidados. Então, mas ele diz que é assim uma estratégia de entrada no mercado muito interessante, você posicionar o seu produto muito bom, de repente, a um preço abaixo do mercado para atrair novos clientes e depois ir aumentando aos poucos, né? Mas sempre pensando no seu fluxo de caixa futuro. E aí a gente vem para a quarta e última pergunta, o quarto segredo, que é como você convence as pessoas a comprarem o seu produto. E isso, meus amigos, são sobre copywriting, né? Como eu disse, o Mark Ford, o autor desse livro, ele tem um histórico de copywriting, ele tem uma carreira de escrita persuasiva, tem vários livros. Eu inclusive estou pensando seriamente em fazer as próximas lives só sobre livros dele, ler todos os livros desse cara, porque eu estou interessado em aprender mais sobre copywriting. Mas o ponto aqui é que a quarta pergunta, o quarto segredo, ele é tão importante, né, que é uma forma de você descobrir como você vai convencer as pessoas, certo? Persuadir as pessoas aí, persuadir num tom positivo, né, não num tom não num tom pejorativo. Ele é tão importante que esse é o assunto do 6º capítulo, né? Masterizando a sua estratégia de copywriting, né? O seu copywriting é a forma de você
vender mais, convencer as pessoas. E esse talvez seja o grande truque aí, o grande segredo, eu imagino, né? Não li o livro, tô lendo o livro e falando com vocês, não li o 6º capítulo ainda, vou ler amanhã, mas me parece que é o ingrediente especial, porque se o segredo número 1, o 2 e o 3 é praticamente baseado no que já existe no mercado, nas melhores práticas do mercado, a média do mercado, o 4º precisa ser o seu ingrediente secreto, precisa ser algo que você consegue temperar de um jeito diferente para fazer com que o seu posicionamento, né, a sua oferta de valor seja única, né, e você não seja mais do mesmo, né? Então, esse é o assunto do 6º capítulo. A pergunta, né, o 4º segredo não é bem respondida, né? Ela tem aqui praticamente uma página só e é um capítulo bem grande. Então a gente vai ver amanhã. Vou ficar devendo para vocês a quarta resposta aqui, o 4º segredo para amanhã. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma a melhorar a teoria, para vocês levarem isso para a prática. Dá para pensar várias coisas, né, sobre entrada de produtos. É uma estratégia assim que essa modelar vencedores eu já conhecia, mas eu nunca tinha visto nessa perspectiva dele, inclusive para produtos físicos, né? Ele fala muito sobre a questão de feiras e tal, é interessante, cara, vale a pena comprar esse livro, muito, muito bom. E é isso, encerrando a live de hoje, mais de 21 minutos, já deu. Amanhã nós vemos o 6º capítulo, que é sobre masterizar o lado do copywriting da venda, né? A parte do convencimento, da persuasão, escrita persuasiva, é isso que a gente vai ver amanhã, certo? Então um ótimo fim de semana para vocês, aproveitem o sábado, aproveitem aí as horas de descanso para quem for descansar e vamos que vamos. Obrigado aí, meu pai entrou, presente na live, o Eric sempre presente, o pessoal entrou aqui, da hora, vamos que vamos. Live número 69 concluída, vamos para 70 amanhã e é isso, valeu.